Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui no Pod da Cris. Eu sou a Cris, muito prazer, quem está me vendo pela primeira vez. Eu moro há 14 anos na Alemanha. Hoje em dia eu trabalho com marketing digital, né? No meu trabalho, vamos dizer assim, CLT. Trabalho na equipe de marketing de uma empresa alemã e também sou coach nas minhas horas vagas. Já tem um ano, vai fazer um ano aí, na verdade, que eu tirei meu certificado e decidi ajudar os brasileiros no exterior a terem uma vida mais integrada, a se desenvolverem. E, na verdade, os temas aqui desse podcast não é só para quem mora no exterior, né? É para todo mundo, mas como a minha vida no exterior, às vezes as histórias e as experiências, quem mora fora pode ter alguma coisa parecida, enfim, mas é para todo mundo e eu estou muito feliz que você esteja aqui. Hoje eu vou falar sobre a caminhada de 12 horas que eu fiz em novembro de 2023. Já tem um tempo, eu já queria ter gravado esse podcast antes. Na verdade é o seguinte, deixa eu explicar o Hintergrundgeschichte. A história, a história antes dessa caminhada acontecer e o que que é essa caminhada e por que que eu fiz essa caminhada, né? Eu fiz uma caminhada de 12 horas. Já tem o vídeo, inclusive, no YouTube. Então, se você quiser ver como foi essa experiência dessa caminhada, o vídeo tá lá. Então, só ir no meu canal, Cristiana Carrilho. Eu tenho postado poucos vlogs lá, mas esse eu postei. Então é o seguinte, eu gosto muito de ouvir podcast, não é novidade nenhuma para vocês, né? Tanto que eu tô aqui fazendo um podcast para vocês. E tem um podcast de um cara que eu escuto, que é o Ed Mylett. Acho que é assim que fala o nome dele. E ele sempre recebe convidados lá no podcast dele, e ele recebeu esse cara lá um dia. E o nome dele é Colin O'Brady. É uma coisa assim, Colin O'Brady. Enfim, e esse cara escreveu um livro chamado The 12-Hour Walk, a caminhada de 12 horas, né? E esse cara é um daqueles esportistas que gosta de quebrar recorde, sabe? Que vai fazer caminhada na Antártida, e foi isso que ele fez, né? Assim, o podcast dele com o Ed Mylett é excelente, é um dos podcasts que mais me deu, assim, motivação, vontade de viver, de fazer as coisas, né? Inclusive, eu fiquei com muita vontade de fazer essa caminhada de 12 horas. Então, ele foi para Antártida e ele estava competindo com um cara para ver quem que ia bater o recorde lá da caminhada, enfim. E lá é frio, né? É neve, mesmo no verão, né? Lá é o gelo eterno, né? E nevascas, e enfim. E ele conta muito bem essa experiência nesse podcast. E ele fala do livro dele. Eu fui com muita vontade de ler o livro dele, levei uns meses para comprar o livro dele, e depois eu comprei o livro. Mas eu confesso que eu tinha uma expectativa muito grande pelo livro, porque o podcast foi incrível, né? E aí eu fiquei um pouquinho decepcionada com o livro, tá? Então, eu não. Tudo que eu vou falar aqui hoje, eu não sei se eu recomendo você fazer. A única coisa que eu realmente recomendo você fazer é ouvir esse podcast do Ed Mylett com o Colin. Esse podcast é maravilhoso porque ele conta detalhes dessa caminhada e das coisas que ele pensou e do concorrente dele e do cara que estava lá e como é que ele fez essa caminhada e tal, não sei o quê. Então, e antes da caminhada, outras coisas que ele já fez na vida dele, foi assim, altamente incrível também, porque eu gosto de ouvir essas histórias das pessoas, dos atletas e pessoas de superação. E esse cara, esse Colin, ele tava viajando, se eu não me engano, na Tailândia, e ele se queimou inteiro. E, cara, ele ficou com queimaduras horríveis e não sabiam se ele ia se curar, se ele ia voltar a andar, se ele ia fazer as coisas, entendeu? E ficou muito tempo no hospital lá e se recuperou e foi se meter nessas coisas de desesperação mesmo, né? É uma história muito inspiradora e eu
pensei comigo, nossa, muito legal, quero fazer essa caminhada de 12 horas. E aí, cara, porque que eu pensei? Na época eu comecei esse podcast aqui, sei lá, em agosto do ano passado, né? E aí eu tava num momento da minha vida que eu comecei a atender de coaching, montei o podcast, tenho o meu trabalho normal, né? Então as coisas foram somando na minha vida e eu me vi numa situação muito. O que eu vou fazer? Como é que eu vou dar conta de fazer isso tudo, sabe? E aí me veio essa ideia de fazer essa caminhada de 12 horas. Agora, eu preciso explicar para vocês que esse conceito dessa caminhada de 12 horas, não é para você literalmente caminhar por 12 horas, tá? Ele é um conceito para você ficar sozinho por 12 horas, na rua, offline, não entrar na internet, fazer sua caminhada, mas não necessariamente ele diz, inclusive, né, que acho que foi a sogra dele, né, que depois fez essa caminhada, tipo, ela ficava 1 hora sentada no parque, depois ela andava mais 1 hora, sentava, andava, e ficou ali às 12 horas. Inclusive, esse conceito dele surgiu durante a pandemia, quando a gente não podia fazer nada com as pessoas, né? E ele, como é um cara muito agitado de viagens e esporte e não sei o quê, um dia ele saiu, né? Ele se lembrou que fez uma caminhada de 12 horas na Antártida e decidiu sair por 12 horas. E foi uma coisa incrível para ele. Ele teve muitos insights, se conectou consigo mesmo, se reconectou consigo mesmo, né? Foi o que ele falou. E as pessoas que começaram a fazer, aí ele falou para a esposa dele fazer, a esposa dele fez, aí a sogra fez, aí não sei quem fez, e virou um livro, e as pessoas no mundo todo estão fazendo essa caminhada de 12 horas. E muita gente relata isso, essa conexão consigo mesmo, um redescobrimento de si, uma coisa assim super insight. E eu tava num momento da minha vida, mas assim, foram muito. Entre eu ouvir o podcast, comprar o livro e realmente fazer a caminhada, se passou pelo menos uns 8 meses, tá? E aí, eu tava em novembro e eu falei, cara, se eu não fizer agora, eu só vou fazer no ano que vem, porque tá ficando cada vez mais frio, tá ficando cada vez mais escuro, e eu, pô, não quero esperar até o ano que vem para fazer isso. Decidi fazer a caminhada. Com a expectativa de, ai, vou me reconectar comigo mesma, vou ter ideias de como que eu vou dar conta de fazer tudo na minha vida, como que eu vou dar conta de fazer podcast, atender cliente à noite, ficar ativa na rede social, ter um bom desempenho no meu trabalho, ser uma boa namorada, ser uma boa filha, ser uma boa mãe do meu cachorro, cuidar bem do meu cachorro, e ser uma boa amiga, cuidar da minha saúde mental, emagrecer, sabe essas coisas todas que a gente fica assim, como é que a gente vai fazer esses pratinhos que a gente vai balançar? Eu falei, não, eu vou fazer essa caminhada e eu vou resolver minha vida, porque eu vou ter um insight, eu vou ter umas ideias, eu vou ter, sabe? E fora que eu sei, e eu já fiz um podcast sobre isso, sobre coisas impossíveis. Se você não ouviu, acredito que é o podcast número 2. Eu altamente recomendo você ouvir o meu podcast sobre coisas impossíveis. Quando a gente faz coisas que parecem impossíveis para o nosso cérebro, a mente se expande. E uma mente expandida não volta atrás, né? Então, assim, aquela sensação de caramba, eu consegui. Uma vez que você conseguiu fazer uma coisa que você achava que era impossível, meu amor, ninguém te segura mais. Entende? E quanto mais coisas você acumular de coisas impossíveis, melhor você vai ficando, sua autoestima vai aumentando. E naquele momento que você tá numa turbulência, que você tá numa situação da vida que parece impossível, você vai se lembrar que você já fez algo que parecia impossível e você sobreviveu e depois daquilo foi maravilhoso. Então, eu já tenho a noção disso. E eu já vivi alguns momentos assim da minha vida
que tá lá no episódio 2. Então, se você não ouviu ainda, volta lá no episódio 2 para ouvir. Se eu não me engano, é episódio 2, Coisas Impossíveis. Me procurei o nome, mas é o que fala sobre coisas impossíveis. E é um dos podcasts mais comentados e mais queridos do pessoal. O pessoal realmente gostou. Então, eu já sabia disso. Eu falei, cara, vou somar mais uma coisa que parece impossível na minha lista. Só que assim, sinceramente falando, eu não parecia impossível para mim. Eu tinha certeza que eu ia fazer. Eu só não sabia o quão difícil seria. Porque eu já estava na minha cabeça, eu vou fazer essa coisa aqui que é muito difícil, vou ter um insight, vou mudar minha vida inteira depois disso. Porque é isso que ele fala no podcast, né? Que com ele teve esse momento de mudar de vida, de não sei o quê. Eu falei, vou fazer e vou mudar de vida. Aí, beleza. Planejei, falei aqui em casa, né? Falei, vou fazer uma caminhada. No início, minha namorada queria ir comigo. Falou, nossa, uma ótima oportunidade pra gente ir juntas e levar o Boomer, que ele vai amar, o nosso cachorro Samoyeda, né? Pra quem não sabe, vai lá no Instagram, Cristiana Carrilho, pra ver o meu cachorro, que é o cachorro mais lindo do mundo inteirinho. E aí, eu falei, não dá, porque tem que ser sozinha. Não dá pra gente ir juntas. Ela ficou um pouco sentida, porque é uma aquariana que eu acho que tem um pezinho ali em câncer. Mas tudo bem, aceitou. Falou, vou fazer outro dia então a minha própria caminhada. Falei, faça outro dia então a sua própria caminhada, que eu vou fazer a minha. E assim, gente, eu considero a Alemanha um país seguro, tá? Então, eu saí de casa muito cedo. Que hora eu saí de casa? Foi 5 da manhã? Eu acho que foi 5 da manhã. Ou foi 4 da manhã? Foi 4 da manhã, porque eu queria voltar para casa 4 da tarde. Era isso. Falei, quanto mais cedo eu sair, mais cedo eu volto para casa. Eu pensei, né? E o dia normalmente passa mais rápido de manhã. Então, quando eu ver, pá, já deu meio-dia. E aí só falta 4 horas. E aí eu já tô quase na hora de voltar para casa. Foi a minha linha de raciocínio. Porque primeiro eu pensei assim: vou sair às 9 da manhã, vou dormir, vou sair às 9 da manhã. Aí depois eu fiquei pensando, gente, vou sair às 9 da manhã para voltar para casa às 9 da noite? Não. Vou sair às 4 da manhã para chegar em casa às 4 da tarde. Foi 4 da manhã ou foi 5 da manhã? Eu acho que foi 4 da manhã. 4 da manhã. E esse horário ainda estava escuro, obviamente, estava frio, né? Mas eu fui assim, animada. Falei, é hoje que eu vou mudar a minha vida. E fui. E aí vocês podem ver lá no vlog, né, como é que foram os primeiros momentos, mas assim, eu considero a Alemanha um país seguro, por isso que eu tive essa coragem de sair 4 horas da manhã, sozinha. Então, assim, gente, tudo que eu tô falando aqui é minha experiência. Você, por favor, não siga o que eu tô falando aqui às cegas, tá? Se quiser fazer essa caminhada de 12 horas, leia o livro, ouve o podcast, veja onde você mora, entendeu? Se não dá para fazer 12, faz 10, faz 7, sei lá eu, adapta para que seja uma coisa segura, tá? Tô falando. Mesmo a Alemanha sendo um país seguro, eu pensei assim, o que eu vou fazer primeiro? Falei, tem um bairro que uma amiga minha aqui de Düsseldorf, que mora aqui há muito tempo, vive falando que é muito lindo e eu nunca fui lá, Gerresheim. Falei, tá bom, vou colocar no Google. Eu estava usando meu celular somente para GPS, tá? Todas as notificações desligadas, tudo desligado. Eu realmente, nesse dia, eu não entrei na internet. Eu desabilitei todas as ligações e mensagens. A única que eu deixei era da minha namorada, porque caso acontecesse alguma coisa, ela precisaria entrar em contato comigo. Então, as mensagens dela eu estava recebendo e as ligações dela eu estava recebendo nesse dia. E aí eu comecei a andar. Depois de 2 horas andando, sei lá, depois de. Não foi 2 horas, não, foi 1 hora. 1 hora andando, eu fiz a minha primeira pausa, sentei, levei comidinha, levei bebidinha, né? Bebidinhas, levei chá quente, né? Na garrafa. E aí passei por uma
por um lugar que eu achei perigoso, fiquei com medo, voltei correndo para um lugar que eu achava que era mais seguro, não tinha ninguém na rua, esse horário frio, né? Escuro. E aí deu vontade de fazer xixi, não tinha nada aberto, não tinha. Aí foi quando eu peguei meu primeiro trem, fui para a estação central, porque eu sabia que ali ia ter banheiro, ia ter gente e tal. E aí eu fiz a minha caminhada. O resto da caminhada você pode seguir lá. O que que eu quero falar para vocês dessa caminhada? Eu fui com muita expectativa de vou ter muitas ideias, mudar de vida. Levei um diário, escrevi algumas coisas interessantes, mas assim, eu vou dizer para vocês que eu levei pelo menos umas 6 horas para começar a se conectar comigo mesma. Porque antes disso, eu não me conectei. Eu estava andando, eu acho que eu estava muito forçada a ter ideias, a ter insights. Eu estava assim, não, qualquer momento eu vou ter uma ideia maravilhosa. Aí eu tô andando. Qualquer momento eu vou ter uma ideia maravilhosa. E não tinha. Não tinha, eu não tinha, eu não tinha. Aí bateu cansaço. Deu tipo 7h30 da manhã, saí às 4. 7h30 da manhã eu já tava assim, será que eu volto pra casa? Será que vai dar certo? Eu não me conectei ainda. Eu não tive nenhuma ideia. Gente, será que eu vim pra cá só pra me cansar? Será que será que, entendeu? Eu fiquei seriamente pensando, volto pra casa ou não volto? Frio pra porra. Eu aqui na rua, não tô me conectando. Pensei, pensei. Falei, não vou voltar pra casa porque uma coisa eu tenho a certeza, eu já tinha certeza antes de sair de casa que eu ia completar essas 12 horas. Então vou completar essas 12 horas. Pra onde eu vou agora? Aí pensei pra onde eu ia e tal. Sentei, tomei um vinho quente, que eu também levei um vinho quente na garrafa, levei algumas coisas na bolsa pra comer e beber, né? Eu não fui a restaurante. Eu até pensei em ir. Eu estava pronta para, caso eu quisesse, mas passei na frente de vários locais assim e não me senti, não sei, alguma coisa me dizia para não entre. Não entrei, comi as coisas que eu levei, não passei fome, na verdade. Na verdade, não passei fome, assim. A hora que eu cheguei em casa, eu estava varada na fome. A última meia hora, eu mandei uma mensagem para Helen e falei, por favor, deixa a comida pronta. A hora que eu chegar, eu quero ter comida pronta, que eu não quero ter que fazer comida a hora que eu chegar. Ela deixou comida pronta. E beleza. Foi passando hora, e eu assim, gente, pensando comigo, não estou conectada, não estou tendo ideias, não é hoje que minha vida vai se resolver. E aí fiquei assim um pouco decepcionada no começo, falei, gente. E aí depois que eu tipo deixei let go, foi quando eu comecei a me conectar. E aí o que aconteceu? Eu atravessei o Reno e fui pro lado do outro lado e lá tava sol. Eu sou muito ligada ao sol, né? Apesar de frio, tava sol. Eu sentei no sol. E nisso que eu sentei no sol, eu comecei a prestar atenção nos pássaros. A paisagem ali estava muito linda. A beira do rio Renindelsdorf, ela é muito bonita. E eu estava na parte de lá de Oberkassel, caso alguém conheça. E muito, muito bonito ali, muito verde. E foi ali que eu comecei a me conectar. Mas eu juro pra vocês, gente, isso já era lá pro meio-dia. Isso já era lá pro meio-dia. Comecei a caminhar às 4 da manhã. E, na verdade, essa conexão comigo mesmo não foi nem tipo, ai, como que eu vou resolver minha vida? Como é que eu vou dar conta de fazer tudo que eu quero fazer? Tudo que eu quero ser em 1 ano eu quero ser a maior coach da Europa. Tá, peraí, precisamos planejar isso. Precisamos ser realistas, o passo, né? Mas a conexão comigo mesma foi uma paz interior. Eu não achei soluções para os meus problemas naquele momento, mas eu comecei a ficar em paz comigo mesma. Sentada ali, eu fiquei um tempão sentada ali, um tempão. Sentada, pensando.
fiquei leve, sabe? Fiquei super leve. E a partir daí, fiquei pensando para onde ir. Aí finalmente fui naquele bairro que eu queria ir no começo. Demorei para chegar lá, hein? E depois, as 2 últimas horas, elas foram excruciantes. Meu pé doía pra caceta, cansadérrima, e naquela de, cara, eu preciso terminar isso. E aí eu andei, cheguei em casa 10 minutos antes de dar 12 horas. Eu falei, gente, e agora, né? Falta 10 minutos para dar 12 horas, cansada, com fome, querendo tomar um banho. Meu pé, cara, meu pé, gente, doído, mas doía. Eu achei que eu não ia conseguir andar por uma semana. Porque apesar de ter sentado algumas vezes e ficado sentada, são 12 horas, sim, caminhando, sentando do lado de fora, no frio, com vontade de fazer xixi muitas vezes, né? E tinha que arrumar um banheiro. São muitas adversidades que você passa quando você fica 12 horas do lado de fora, né? Sem se comunicar. São muitos pensamentos. É você com você mesmo, sabe? E acho que tem muita gente que tem medo disso, de você com você mesmo. Mas eu acho que você com você mesmo é bom. Foi um momento bom. E aí, quando eu cheguei, eu fiquei sentada do lado de fora, os 10 últimos minutos, fiz o vídeo final, né, do vlog lá. E uma coisa eu sabia, que uma mente expandida jamais retorna ao seu estado de antes, né? E assim, por mais que eu não tenha tido resposta das grandes perguntas da minha vida, de quem sou eu, de como resolverei este pepino, sabe? Como que eu vou fazer para fazer as coisas? Na verdade, essa caminhada ela foi sobre se conectar comigo mesmo e viver o momento presente, dar o melhor de mim a cada momento. O que que eu posso fazer agora? Então, no momento que eu estava com muito frio, o que que eu posso fazer agora por mim? Pô, do lado de lá tá sol. Cara, parece fácil, mas o lado de lá é longe pra cacete, tá? E isso até é uma metáfora da vida, né? Aqui tá frio e lá tá sol. Só que o caminho é longo e você precisa percorrê-lo a pé. Então eu tinha que andar um tempão até chegar na ponte, cruzar a ponte e voltar para onde tem sol. Só que assim, de um passo após o outro, eu cheguei lá. E é assim na vida. Então, acho que até tô tendo as respostas agora, né, de como que eu vou fazer com as minhas coisas. É um passo atrás do outro. O que que dá para eu fazer agora? Para eu sair da sombra e ir para o sol? É essa caminhada. Então é isso que eu preciso fazer. E é um passo de cada vez que eu preciso dar. Então, calma, porque 12 horas vão passar. Então você fica aí, você dá o seu passo, o outro passo, o outro passo. Chegou lá? Para onde que eu vou agora? O que que vai me fazer feliz? Eu me fiz essa pergunta muitas vezes. Para onde que eu posso ir que eu vou ficar felizona de ir, hein? Ah, tal lugar. Ah, então tá bom, vou para tal lugar. E aí eu ia. E aí, cara, o terminar de 12 horas de caminhada, aí que tá a coisa. É um orgulho, uma satisfação própria, que é sua, sabe? É minha. Eu fiz isso aqui, entendeu? Eu andei por 12 horas, claro, eu sentei também, eu descansei um pouco, mas assim, eu fiz essa jornada. Eu que estava ali, eu consegui terminar essa jornada. Entendeu? É uma satisfação de, cara, eu consegui. E quando você consegue fazer uma coisa que parece impossível, que parece difícil e que realmente foi, porque minha gente, às 7h30 da manhã eu já estava querendo ir embora, tá? E aí eu não me conectei até, sei lá, meio-dia.
Depois eu comecei a ficar em paz, me conectar com as energias do universo, com o sol, com o canto dos pássaros, porque eu sou essa pessoa que, né, que consegue e tal, se sentir bem, um bem-estar e tal, não sei o quê. E aí, as últimas 2 horas, o pé que doía, que vocês não têm noção de quanto que estava doendo meu pé, fechado naquele tênis por tanto tempo, sabe? E era um tênis de caminhada, era um tênis de trilha, era próprio para isso. A hora que eu cheguei em casa, cara, é isso. Eu consegui. E aí, por que é importante a gente fazer esse tipo de coisa e viver esse tipo de experiência? Porque a vida, ela traz adversidades e às vezes a gente parece que a gente está numa situação impossível. Cara, como é que eu vou resolver isso? Tá impossível, impossível. Só que quando você viveu o impossível algumas vezes na sua vida, você vai lembrar que calma, tem solução. Eu já vivi coisas que pareciam impossíveis e eu consegui fazer, então eu vou conseguir isso aqui também. Respira, dá um passo de cada vez e bola um plano. Se eu quero sair da sombra e ir para o sol, eu preciso andar para a direita, virar à esquerda, virar à direita de novo. E aí tá, monta um plano, mas você só consegue fazer isso depois que a sua mente volta para o estado de sabedoria, de soluções e de recursos e se lembra que já resolveu coisas e já fez coisas impossíveis, que o teu corpo já viveu coisas. E pode não ter sido uma caminhada de 12 horas, pode ter sido 12 horas de trabalho de parto, que eu não faço nem ideia de como é que pode ser isso, entendeu? E é isso, essa foi a minha experiência da minha caminhada de 12 horas. Eu não necessariamente recomendo, como eu disse, né? Fica a seu critério. Primeiro, escute o podcast do Ed Mylett com o Colin. Se quiser, leia o livro. E existem outros tipos de coisas que você pode fazer, né? E deve. Coisas impossíveis. Eu já contei lá no outro podcast. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Caso você esteja no YouTube, por favor, deixe seu comentário. Caso você esteja no Spotify, por favor, responde a pergunta aqui de baixo. O que você mais gostou desse episódio? Tá bom? Beijo, galera, e nos vemos no próximo episódio. E lá no Instagram. Beijo, tchau, tchau.